Esta é mais uma gravação de um vídeo no qual eu venho postando na internet sobre falsificação de laudo de DNA. Recentemente eu fui na segunda instância falar com o defensor Arquimedes para ver o que iria solicitar na segunda instância. E ele falou que o que foi solicitado na primeira instância não iria ser julgado e não precisava mais fazer nenhum pedido. Porém, se propôs a encaminhar um documento para o desembargador Fernando Habib, mostrando uma série de procedimentos no qual o laboratório IML realiza e os laboratórios particulares não realizam. Porque em todos os vídeos que eu coloquei na internet, eu falo que laboratórios particulares recebem propina se for oferecido propina. E no meu caso aqui em Brasília, quem recebeu propina foi o Laboratório Hereditas, que fica no Conjunto Nacional, sala 6049. E quem foi responsável pela coleta do material foi o laboratorista André. E quem assinou os laudos foi Dario Grataplágia e Elias. Creio que ambos trabalham aqui na Embrapa, na Asa Norte, em Brasília. Então eu estou resolvendo fazer complementar e vou sempre postar na internet até que essa situação ela se resolva. Então eu vou falar dois procedimentos que houve aqui, porque eu tenho esse processo de negatória de paternidade e maternidade contra José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas, no qual eu alego que ele me sequestrou e recebeu muito dinheiro para me criar. E que o pai biológico Sansão Campos Pereira, ele faleceu em dezembro e eu fui avisado em janeiro. Sendo que no meu processo foi pedido para que Sansão Campos Pereira comparecesse para fazer o teste do DNA. E como o Ministério Público sempre costuma prejudicar as pessoas, que no meu caso é em duas situações, e eu vou falar a primeira foi o seguinte, é que o juiz não concordou, porque a juíza Mariana não foi favorável para que fosse feito um teste do DNA. E na ocasião que eu fui lá no Ministério Público, como as inúmeras vezes, a secretária Ana Cláudia falou que eu não precisava ir lá, porque ela já tinha concordado em fazer o teste do DNA. Então isso prejudicou o andamento do processo. Então, para você que é servidor do GDF, ou então dependa do Ministério Público, é preciso ter muito cuidado, porque você faz uma solicitação para que seja investigado uma fraude e nunca é investigado, como no meu caso, que é essa fraude de laudo de DNA, que eu falei com inúmeros promotores e com o procurador. E tive que denunciar a polícia para que fosse aberto um inquérito policial que está na vara criminal agora. Então, e o outro caso é de um processo que eu tenho aqui no trabalho, e eu estou agora na Justiça Comum, é que eu pedi para fazer uma investigação sobre compensação florestal e na área de reserva legal. Então eu encaminhei minha denúncia lá para o Ministério Público. Quem recebeu essa denúncia foi a doutora Marta Eliane, e por incapacidade, creio eu, porque no Ministério Público tem material humano para realizar esse tipo de investigação, encaminhou à Delegacia de Meio Ambiente, que fica aqui no Sudoeste. E essa denúncia foi feita no início de 2012 e até agora não solicitaram os processos que eu mandei pedir da instituição aqui em Brasília. Então, o que foi que houve?
Para você que é servidor do GDF ou de qualquer outro local, quando você for fazer a denúncia, precisa ter muito cuidado, porque eu vou falar a maneira como eles procederam aqui comigo. E que eu falei para a doutora Kátia Lemos e para o assessor dela, Oswaldo. Eles foram lá na instituição averiguar a minha denúncia e disseram lá que quem denunciou foi eu. Então é muita falta de ética esse procedimento por parte do Ministério Público proceder dessa forma. Então você que é servidor ou que quer fazer qualquer denúncia do Ministério Público, tenha muito cuidado porque eles agem dessa forma. Quando foi montado o processo na Delegacia do Meio Ambiente, então foi juntado uma série de documentos e eu fiz um organograma lá à mão. Esse processo foi encaminhado também para o Ministério Público, mas na área de meio ambiente, diferente do meu outro que eu tenho aqui, que é na área de família. Então eu fui falar lá com a promotora, ela disse que a promotora é de nome Luciana. Ela disse que eu não podia ver o processo porque já estava instalado um inquérito policial e que ia devolver o processo e que eu procurasse o delegado ou então as pessoas que me atenderam na ocasião. Então quem está cuidando desse processo é o delegado Ivan Francisco Dantas. Então isso que eu estou postando serve até para o próprio delegado ouvir, porque eu redigi um documento dizendo que, apesar dela não ter me mostrado o processo lá, quando eu me levantei da cadeira, constava o documento que eu fiz por escrito. E quando esse processo retornou para a Delegacia do Meio Ambiente, eu fui lá e pedi para ver o processo e não constava essa folha. Então eu fiz uma petição rapidamente, embora não esteja bem escrito, mas dá para entender, para que fosse colocado no processo o que eu escrevi lá, que foi que o documento que estava dentro do processo, que foi feito à mão, uma das peças, ela não estava dentro do processo, e que eu queria que o Ministério Público, ou seja lá quem foi quem tirou esse documento, colocasse de volta no processo, porque eu não vou fazer o organograma novamente. Nem promotor, nem o pessoal da polícia, depois de todos os documentos estarem dentro do processo, eles não podem tirar nenhuma documentação. Então, isso serve para quem está acompanhando minha denúncia na internet sobre falsificação de laudo de DNA. Eu estou aproveitando e denunciando mais essa situação para mostrar a vocês como o Ministério Público, eles procedem diante de uma denúncia. Ele diz, é esse aqui, que denunciou a instituição. No caso do processo que eu denunciei na Delegacia de Meio Ambiente. E com relação ao outro processo de laudo de DNA, que eu alego que José Jorge de Seixas e Carmen de Seixas receberam dinheiro para me criar, que eu sou filho produto de incesto, tá a maior novela para resolver a situação. Então, eu falo com o promotor, ninguém acata a minha denúncia, falo com o procurador, ninguém acata a denúncia. E eles protegem, dá a entender que eles protegem esse pessoal que tem laboratórios particulares. Por quê? Porque a verba que é destinada para ser pago o exame de DNA, porque existe o IML e existe o laboratório particular. Então tem uns convênios com laboratórios particulares. E aí tem que investigar quem é que está ganhando com isso. Porque, por exemplo, não interessa para eles eu denunciar isso dizendo que no laboratório Hereditas só tem ladrão e vagabundo lá, como eu venho denunciando constantemente na internet. Então, mais para frente eu vou denunciar, vou falar sobre o andamento do meu processo sobre fraude de laudo de DNA, porque em Minas está ocorrendo o mesmo problema, porque
eles não querem fazer também no IML. E está pensando que eu vou deixar por isso mesmo. Então o que o Ministério Público faz em determinadas situações, você que está me ouvindo aí, é querer lhe desmoralizar. E se eles estiverem pensando que vai me desmoralizar, está muito enganado, porque eu estou jogando em cima do erro deles. Assim como a secretária que eu falei no início do vídeo, falou que a promotora ia ser de acordo para fazer o exame do DNA e colocou uma coisa totalmente diferente no processo, no qual o juiz disse que não ia pedir para que Sansão Campos Pereira fosse chamado para fazer o exame do DNA, pelo fato da promotora não ter concordado. Então eles agem contra vocês. Houve outra situação que meu processo, esse de fraude de laudo do DNA, foi para a promotora Catier. Então a maior novela para falar com ela, eles não lhe recebem direito, e para marcar um dia e um horário para falar com eles é outra novela também. Então sabe o que foi que a promotora fez? Porque eles gostam de intimidar as pessoas, inclusive vem fazendo isso comigo. Colocou lá um araque na linguagem lá carioca ou então do Nordeste, polícia militar ou polícia civil. Aí colocaram um araque de terceira categoria, todo uniformizado com uniforme do Ministério Público, né, que é terno. E aí quem me atendeu foi a promotora, os dois assessores dela, esse rapaz que é policial, porque eu nunca vi ele lá no Ministério Público, e fazem isso para querer lhe intimidar. Inclusive eu redigi um documento para o desembargador e para a promotora da vara criminal, falando essa situação constrangedora que vem acontecendo nesse meu processo de negatória de paternidade e nesse outro processo na delegacia do meio ambiente. Porque tudo o Ministério Público tem que dar ciência. Se é para dar ciência, não precisa a pessoa ter curso superior. Porque, como é que chama, você vai lá, faz uma denúncia, vem insistindo na denúncia e ninguém faz absolutamente nada. Então, para você que está escutando esse vídeo, que é servidor do GDF ou de qualquer parte do Brasil, tenha muito cuidado com o Ministério Público, porque eles não procedem de forma correta. Eles querem lhe lascar. Vou terminar esse vídeo e mais na frente eu vou falar sobre o andamento do meu processo.